Eu sou o Luiz Fernando Ribeiro, tá? Eu sou arquiteto de soluções e especialista tributário na Solutio. Tá? Nós somos uma empresa aí, desenvolvedora de software fiscal dentro do SAP. E a gente traz aqui hoje, ainda de forma embrionária, tá? Porque ainda tem muita coisa sendo discutida, mas um pouquinho aí dos impactos que a gente vai ter no nosso futuro aí dentro da visão da reforma tributária. Primeiro, né, eu gostaria de trazer para vocês aqui um slide que a gente trabalha, que são os principais marcos fiscais do Brasil. Essa nossa nova gestão tributária nasceu ali com a Constituição, né? Depois a gente veio aqui com o governo já trabalhando no trabalho eletrônico dos meios magnéticos, né? Então aqui o governo já sinalizou que ele ia começar a digitalizar as suas informações através da IN. Tá? E aí a gente passou, né, pela IN 65, a IN 86. Em 94 a gente teve o Plano Real, que também foi um outro marco aí na área tributária, porque mudou totalmente, né, a moeda, teve um trabalho imenso aí de reclassificação, né, de preços e tudo mais. E a gente chegou aqui na primeira grande mudança tributária que a gente teve desde a Constituição, que foi a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Tá? Aqui a gente já sentiu um certo transtorno de migração, uma fase transitória que a gente também vai passar agora. Então, para quem pegou esse período da não cumulatividade, já viu como é árduo você passar por uma fase transitória de migração de regime tributário. Tá? Então aqui você tinha o imposto que antes era cumulativo, então você comprava, não se aproveitava do crédito. Quando ele passou a ser não cumulativo e você tem a apropriação do crédito, o que acontece? Você tem todo um estoque que você tem que valorizar, tem todo um regime aí de migração e acompanhamento desse mundo tão árduo que é nosso da área tributária, né? Em 2003 a gente continuou com essa pegada dos meios magnéticos, mas em 2007 aqui com a instituição do programa SPED, aí sim que a gente teve uma guinada, né, do governo com relação a essa parte de digitalização das informações tributárias. Tá? Iniciou-se aqui com a nota fiscal eletrônica, depois veio os SPEDs, né, o SPED fiscal, o ECD. Aí a gente veio incrementando cada um deles, entrou aqui o FD Contribuições, Bloco K, por último o REINF. O REINF agora tem a segunda fase que entra agora em setembro. Lindo e maravilhoso. Estamos nos adaptando a isso. Tá tudo lindo, agora eu estou me organizando, vem o quê? A reforma tributária. O que acontece com tudo isso? Como fica? Uma vez que eu vou ter uma alíquota única, eu ainda vou ter algumas das retenções, PIS e COFINS, agora que vai virar o IBS. Vai continuar a retenção? Não vai? Pô, mas eu estou entregando o REINF agora, vai morrer? Tá? Então, tem um grande ponto de interrogação com a reforma tributária de como vai ficar esses SPEDs. Hoje eu tenho o SPED contábil, esse não muda com a reforma, né? A tendência é ele permanecer. O ECF, a reforma ainda não abrangiu, né, o imposto de renda, tende-se a entrar nesse ponto, mas acredito também que muda-se formas de tributação, ampliação, mudança de alíquota, mas, no modo geral, a obrigação acho que ainda permanece. Mas e o FD Contribuições e o SPED fiscal? O que é o futuro deles? O que é de fato, né, essa reforma tributária? Então ela nasceu lá, né, tinha algumas propostas, a que vingou é a PEC 45, lá de 2019, ela já foi aprovada no Congresso em 2 turnos, agora está no Senado, ela completou 1 mês no Senado agora. Tá? Diversas discussões, várias propostas de mudança de texto, uma pressão enorme dos governos estaduais para que tenham mais autonomia em cima da gestão dos recursos, que hoje a proposta do governo é que essa gestão fique com o governo federal e os estados não querem, eles querem ter maior autonomia. Por quê? Porque tem uma grande parcela disso que cabe a eles.
Ainda tem os municípios que vão entrar nessa discussão. Tá? Então, as próximas reuniões agora é com os prefeitos, para ver o que pode mudar. E a ideia é substituir aí, né, os 5 tributos. Os 3 federais, PIS, COFINS e IPI, né, serão substituídos pela CBS. Lembrando que o IPI, na ideia inicial, é ele ser zerado, tá? E ficar só, né, com o PIS e a COFINS, mas a gente sabe que o IPI é a sua natureza de um imposto extra fiscal. Então, o fato dele ser alíquota zero não quer dizer que ele deixa de existir. Tá? O governo ainda pode, né, segundo o texto, trabalhar com essa majoração ou não de um percentual aí da CBS referente ao IPI, em decorrência de tratativas fiscais. Eu preciso aumentar para reduzir a importação, ou preciso baixar para estimular, tá? Então ele ainda tem esse caráter, ele vai ser incorporado, mas a CBS vai ter essa portinha para aumento ou não desse percentual que é correspondente ao IPI. 2 impostos a serem extintos, né, que são o ICMS e o ISS, e aqui começam as brigas. Por quê? Empresas prestadoras de serviço que têm uma carga, em tese, menor do que uma indústria, vão passar a ter uma carga maior. Porque aqui vai ter uma alíquota única. Como que vai ficar a gestão disso? Como que as indústrias que hoje, né, contratam serviço vão administrar esse aumento de custo? Então, muito se fala em, num futuro, uma baixa na carga tributária, mas no presente a gente está vendo que pode haver uma alta no custo dessas contratações. Tá? E a ideia é criar aqui 2 fundos, né, voltados aí ao desenvolvimento regional e à compensação de benefícios fiscais. Por quê? Porque com a entrada da reforma, os benefícios estaduais morrem. Tá? E dado isso, por conta de lei e tudo mais, né, você não pode simplesmente falar, olha, você tinha um benefício que você tinha direito a dele há 10 anos, agora você não tem mais. Então, por isso que existe esse período transitório aí, tá, da reforma que tende a ocorrer em 10 anos. Perfeito? Tem a criação do imposto seletivo, né? O que seria esse imposto seletivo? É mais em tese, isso daqui seria, tá, o que o PIS e a COFINS faz hoje, que são os impostos voltados aí para saúde, seguridade, né? E eles vão criar mais um imposto seletivo aqui para aqueles tipos de produtos que são prejudiciais à saúde, cigarro, bebida. Então vai haver uma majoração aí, a criação, né, desses impostos, com o intuito de desestimular o uso, né, porque são produtos que causam mal à saúde. E a ideia é que isso seja revertido para o tratamento das próprias causas desses produtos, tá? O que, né, a gente sabe que muitas vezes não acontece. Qual que é o grande X da questão? O que está sendo discutido é a mudança da Constituição, certo? Depois disso, a gente tem o quê? A lei complementar. Então, é ela que vai definir a alíquota, é ela que vai definir como será essa tratativa, como que as empresas vão ter que administrar esse regime transitório, tá? Como que elas vão divulgar isso para o próprio governo, tá? E através dela também, eles têm a possibilidade de implantar o que eles chamam de split payment. O que é isso? É você, consumidor, vai lá, passa o seu cartão numa compra, o que é do governo já vai para o governo e o que é da empresa vai para a empresa. Como que eu chego nisso? Tá? É um trabalho muito difícil. Por quê? Porque a ideia desse tipo de sistema, ela é no conceito primordial do IVA, que seria o imposto na última cadeia. Tá? Esse seria o melhor dos mundos. Desonera todas as cadeias produtivas e você paga na última cadeia. Vai acontecer isso aqui na nossa reforma? Não. Eu ainda vou ter a tributação em todas as cadeias produtivas, tá? Aonde eu vou ter o quê? A continuidade do débito e crédito. Então, como que eu chego nesse mundo se eu ainda tenho a figura do débito e a figura do crédito dentro das minhas apurações? Tá?
Então é um desejo do governo, mas o que está sendo trabalhado e tratado na reforma ainda não nos permite chegar a esse tipo de contexto, tá? Outro ponto, a alíquota era para ser única, né? Que aí começa já as vertentes aí da reforma, né? Inicialmente ela nasceu com 38%, na maior parte dos países ela é bem menor, né? Já varia entre 15% e 25%. Depois de muitas discussões chegou em 28%. Aí os estados começaram a entrar na briga. E o governo falou, ok, existe uma abertura para que o estado defina o percentual da sua alíquota. Então, ou seja, eu posso já ter 27 alíquotas diferentes. Imagina se os municípios entrarem na briga e falarem assim, pô, mas e eu? Eu tenho um município que cobra 0,5% de ISS, tem município que cobra 2%, 5%. Se eles começarem a falar, não, também quero eu ter a minha parcela. A gente passa a ter o quê? 5.600 alíquotas diferentes? Tá? Então ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Tá? Quando promulgada a lei complementar, aí a gente vai ter de fato uma clareza aí do que vai ser, né, o futuro disso. Por fim, eles prezam de verdade aqui a eliminação da cumulatividade. Hoje, quase todos os impostos já são não cumulativos, né, com exceção de alguns, mas com essa reforma tributária, aí passa a ser efetivamente aí o fim da não cumulatividade, ou seja, você vai se apropriar de tudo que você compra e vai né, diminuir isso da sua carga final. O que eu falo com isso? Você vai poder tomar crédito, inclusive, de material de uso e consumo. Essa matéria já vem sendo empurrada pelo Senado há muitos anos. Desde a promulgação da Lei Candir, existia lá a prerrogativa de você já tomar crédito de uso e consumo por causa do ICMS. E quando que isso foi possível? Nunca. Né? Então, vejamos também essas cenas aí dos próximos capítulos com relação a este ponto em específico. Tá? Aqui a gente já entra um pouquinho nessa fase de transição e aqui é onde a gente começa a ver as dificuldades que teremos nos próximos 10 anos. Tá? Por quê? Porque qual que é a ideia do governo? À medida em que aqui o IBS vai subindo, né, e aqui a gente fala do IBS e também da CBS, os demais impostos eles vão caindo até que ao fim de 10 anos eu fique só com os dois impostos previstos na reforma. Perfeito. E o que acontece com a minha gestão fiscal? Como que eu vou... Hoje eu já apuro todos esses impostos, eu vou apurar mais 2. Então, por 10 anos, eu vou ter um acúmulo dos impostos que eu já apuro hoje e mais 2. Tá? Então, o meu fechamento, que normalmente eu trabalho até as 10 da noite, agora eu vou trabalhar até meia-noite. Não tem o que fazer, gente. Por 10 anos, essa vai ser a nossa realidade. E aí, o que acontece com o meu reporte disso? Tá? Então, quais são os desafios que a gente tem, né? Os 5 principais desafios aí para enfrentar essa nova reforma. Primeiro, como eu falei para vocês, adaptar a 2 formatos de tributação. Então, eu vou ter os meus impostos comuns mais os 2 impostos da reforma. E os meus benefícios que eu tenho nos estados? Como que vai ser gradualmente, conforme vai aumentando a IBS, como que eu vou transacionar essa parte do benefício? Quem trabalha com ST? Pô, eu compro o produto com ST. Então eu não tenho tributação na minha saída. Com a entrada do IBS, o ST morre. Pô, mas e o que eu faço? Eu transfiro o meu estoque totalmente? Não transfiro? Como que eu vou gerir essa informação? Mudanças nas rotinas fiscais. Então, como eu falei para vocês, hoje eu tenho um trabalho que para a área fiscal é mais ali perto do fechamento, final do mês. Isso muda agora, porque eu vou ter que me preocupar com cada operação de compra e venda da empresa, por causa do regime transitório. Então, por 10 anos, eu vou ter essa preocupação a mais. Eu vou ter uma necessidade muito maior agora de automatização dos meus processos fiscais. Então, assim, gente, a gente sabe que o Excel é amigo de todo fiscal, né? Todo mundo que trabalha na área fiscal tem ali o Excel como seu maior parceiro. Tá?
Ele é bom, ele ajuda, ele é ótimo, mas assim, não dá mais para ser dependente dele. Quanto mais automação vocês tiverem na sua gestão, no seu dia a dia ali da área fiscal, melhor e mais seguro vai ser as suas informações durante essa fase transitória. Tá? Então é extremamente importante que trabalhos manuais sejam extintos. Tá? E trabalhar aí, contar com apoio, né? Porque assim, eu estava brincando, até comentando com o pessoal ali fora, eu completo hoje, esse ano aqui, 24 anos de área fiscal. Então eu tive toda uma vida aí estudando para isso, sou especialista em direito tributário. Jogar tudo fora e começar de novo. Por quê? Mudou tudo. Então, ter pessoas aqui, né, que ter o apoio de consultorias especializadas, né, não só em questões sistêmicas, mas também em questões fiscais, para apoiar vocês dentro dessa transição que vai ser extremamente complexa, é muito importante, é primordial, para que vocês consigam aí, eu não vou dizer tranquilo, porque eu não sou, né, nenhum cantador de serpentes aqui, mas não vai ser tranquilo, tá, essa transição, mas para tentar amenizar o máximo dos impactos possíveis, tá, é primordial que vocês tenham esse acompanhamento. E planejar com antecedência. Então a reforma, ela está na votação agora, ela está no Senado, a tendência é que o governo espera que ela seja votada em outubro ainda, tá? Se isso escorregar, vai escorregar para novembro, mas a gente acredita que não passa desse ano. Tá? E aí começam as discussões para a promulgação da lei complementar e os decretos que vão regulamentá-la. Tá? Mas a ideia é não deixar para a última hora, se planejar com antecedência para que a gente tenha aí tempo hábil, né? Principalmente para quem tem regime, para quem trabalha com substituição tributária, quem trabalha com monofásico, que acabou de mudar. Né? Tem empresas aí que o ICMS acabou de virar monofásico, a partir do 1º de maio. E aí, daqui a pouco, você vai ter aí também uma segunda rodada que você vai ter que trabalhar com as duas operações. Quais exigências poderão ser afetadas? E aí a gente entra um pouquinho na vida fiscal. Tá? Então aqui a gente tem os documentos fiscais eletrônicos, né? Então acabaram de entrar aí com a nota fiscal de telecomunicação, né? A NFCom. A gente já tem aqui a nota fiscal eletrônica, que é a mais antiga delas, depois veio aqui o CTE, né? Depois entrou a nota fiscal de venda consumidor final com o CTOS. Estamos aí numa briga eterna com os municípios para ter uma nota fiscal de serviço padrão Brasil, né? Algumas prefeituras já aderiram, outras disseram que vão continuar com seus próprios sistemas, mas vão fazer a transmissão do seu sistema para a base nacional para que isso fique equalizado. Isso hoje já acontece com a nota fiscal eletrônica, né? Cada UF tem a sua e depois elas fazem a transferência dessas informações para a base nacional. Então a ideia é que os municípios adotem esse tipo de sistemática, tá? E com a reforma? Eu vou ter ainda a nota fiscal de serviço? O que acontece com a nota fiscal eletrônica? Serão criados novos campos, serão substituídos, tá? O governo tinha a ideia, e eu vou mostrar para vocês, foi proposta uma ideia de unificação e ter um único documento fiscal para englobar tudo isso, já foi rechaçado. Tá? Então, a ideia é que, a princípio, a gente vai continuar com todos os documentos, mas ainda não se sabe como eles serão transacionados e o que de novo vai existir para atendimento à nova reforma. E as obrigações? Que aqui é um maior suspense. Tá? Os meios magnéticos municipais vão morrer? A prefeitura, será que ela vai abrir mão de ter o seu controle sobre as suas operações? Mas se eu vou ter um imposto que tem que é o único, que é o IBS, que vai ter ali, né, as informações municipais, né, supostamente do ISS e do ICMS. Tá, e o Estado, ele também vai querer receber as informações das empresas prestadoras de serviço? Eu vou ter uma unificação do meio magnético municipal com o FD?
Se o IPI morre e passa a ser a CBS, o que acontece com ele dentro do SPED fiscal? Será que o FD Contribuições vai morrer? Ele vai unificar com o SPED fiscal? Então a gente não sabe exatamente, tá, como que vai ser essa transposição. Eles vão criar um novo arquivo para mostrar isso? Tá? Então, a grande dúvida está efetivamente aqui. A apuração, não tem dúvida, você vai ter que apurar mais 2 impostos. Tá? Esse é o que a gente menos tem dúvida aqui. Agora, como que eu vou gerenciar isso e vou mandar? Nós estamos falando, o SPED fiscal entrou efetivamente em 2009. São 15 anos, praticamente, que ele está no ar. Tem estado que ainda pede AGIA. Então, como esperar que, assim, vai, de fato, facilitar nesses próximos 10 anos a administração disso? Porque os SPEDs, por 10 anos, vocês vão continuar entregando, isso é fato. A gente não sabe o que mais você vai ter que entregar, se vai haver uma alteração em cima do que já existe hoje, ou se vai ter novas obrigações. Tá? Foi promulgado aqui, não sei se todo mundo, né, teve a oportunidade de ver, a lei, uma das leis complementares que já começa a trabalhar aí como vai ser essa gestão, tá? Que é a lei 199 de 2023, né, saiu em agosto. Qual que é o intuito dessa lei? Promove a simplificação das obrigações acessórias. Daqui 10 anos, né? Porque até lá, eu vou ter que continuar entregando tudo que eu estou entregando hoje. E ela cria o Comitê Nacional de Simplificação das Obrigações Tributárias. Aqui tem um ponto legal. Quando essa lei foi proposta, a ideia é que aqui participasse os entes da União, dos estados, municípios e as organizações de classe. O que aconteceu quando a lei passou? Vetar as organizações de classe. Então, o comitê vai ser formado só pelos entes do governo. E tem um ponto aqui que é importantíssimo que ela traz, ó. Não impede que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disponham sobre as suas obrigações tributárias. Então, como eu falo de simplificação e digo que todos os entes da federação podem trabalhar as suas próprias obrigações tributárias. Então, não estou falando em simplificação, propriamente dito. Tá? Eu estou falando o quê? Que eu, União, quero receber o meu. E vocês vão me reportar de tal forma. Mas cada um dos entes federativos pode exigir obrigações adicionais e acessórias para que eles vejam também as suas informações. Então, a gente não vê aqui com bons olhos essa simplificação das obrigações acessórias. Tá? E o que foi vetado? Então, vamos lá, né? Aqui a gente trouxe só o artigo 1º dessa lei, tá? Que eles tinham aqui, uma emissão unificada de documentos fiscais eletrônicos. Isso tá na lei complementar, tá? Mas o que a gente entende aqui? Não é uma nota fiscal única. Por que não é uma nota fiscal única? Porque a instituição da nota fiscal Brasil Eletrônica, que seria a NFBE, que seria uma nova nota fiscal eletrônica, foi vetada. Então eles não falam aqui de um único documento, eles falam numa centralização. Ou seja, vocês vão emitir todas as notas fiscais, independente de qual ente seja ou qual operação, no mesmo portal. Mas ainda vai continuar com todas aquelas notas fiscais, aqueles tipos de notas fiscais diferentes. Utilização de dados de documentos fiscais para apuração de tributos e para o fornecimento das declarações pré-preenchidas. Eles querem chegar no que a gente tem hoje no imposto de renda de pessoa física. Você pode usar a informação que está na base do governo e ela já vem pré-preenchida, você só complementa. Mas para chegar nisso, o que a gente precisa de fato? O fim do regime transitório. Porque até lá, eu não tenho condições de ter declarações pré-preenchidas. Ainda vai ter a figura do débito e do crédito, claro, como eu falei para vocês, tá? Isso não morre. Então, a necessidade de apuração, a necessidade de controle, a necessidade de administração de créditos acumulados, que isso é um outro ponto que está muito pendente. Quem tem muito crédito acumulado, eu vou fazer o que com ele? Eu tenho um crédito acumulado enorme de CMS. Eu vou poder compensar a parte do município com esse crédito que eu tenho acumulado? Tá? Então, todas essas discussões
vão ser trabalhadas para que a gente chegue nessa informação aqui de pré-preenchimento. Facilitação dos meios de pagamento de tributos e contribuições pela unificação de documentos de arrecadação. Isso aqui é bem viável, tá? Então, MORRIGAR, IDA e tudo mais, a gente vai ter um único, né, tipo de documento, o que já ajuda bastante, né, gente? Quem passou pelo transtorno do REINF adorou quando morreu a GPS e você passou a pagar uma única DARF. Você não paga mais a GPS por fornecedor. E a unificação dos cadastros, né? Isso daqui já é uma matéria antiga também. O governo vem tentando há muito tempo ter um cadastro único, né, de fornecedores e clientes e, em geral. Tá? Até agora não se provou eficaz, mas de novo a gente vem aqui com essa tentativa efetiva. Tá? E o outro item que foi vetado, que é o 3 aqui, que é a instituição da Declaração Fiscal Digital Brasil, que seria aquele SPED único para você demonstrar tudo. Já foi vetado. Então, ou seja, os municípios, os estados e a União vão querer as informações segregadas conforme eles recebem hoje. Então, não existe a possibilidade de eu ter um único arquivo, tá, e todo mundo vai lá consultar. Não. Tá? Isso foi vetado na lei complementar. Então, a gente ainda vai ter aí a figura dos meios magnéticos e das obrigações acessórias. Tá? Quais os principais impactos dessa mudança? Gestão das mudanças operacionais. Será que isso daqui vai ser importante? Vai. Por quê? Como eu falei para vocês, essa reforma vai afetar o dia a dia, a cada operação de venda. Essa operação, hoje, hoje simplesmente, né, basicamente já está tudo automatizado, então você tem uma ordem de venda, se aquele produto tem ST, ele já sai sem tributação, se não tem, ele calcula. Para quem vende com ST, já calcula ST, vai na nota, tudo mais. Com a transição, parte desse valor que antes era ST, agora é tributado. Então, como que eu faço com o crédito desse temporâneo dessa operação? Porque eu vou ter que me creditar disso, porque eu não tomei o crédito na entrada. Tá? Vai ter uma mudança, não tem jeito. Tá? Exigência de novos conhecimentos, como eu falei agora, a gente vai ter que voltar para a escola para aprender como vai ser essa nova gestão, para aprender como vai ser o dia a dia da área fiscal com a reforma. Conscientização. Mais uma vez a gente fala em conscientização. Quando entrou os primeiros SPEDs da vida, já teve toda essa conscientização dentro das empresas. Quem é da área fiscal sabe, você vai chegar e falar assim, cara, mas você não pode vender, o cara não está com a inscrição cassada. Aí vem aquela resposta, quer que eu pare de vender? Quer que a empresa não venda? Então, assim, teve uma primeira conscientização, melhorou muito, né? Quem é da área fiscal sabe que melhorou muito com essa parte, né, da digitalização aí das obrigações. Então, você consegue, hoje você nem consegue emitir uma nota fiscal mais se o cara tiver se o seu cliente tiver uma inscrição cassada, tá? Então, houve-se aí, né, uma conscientização das demais áreas da empresa de que é importante ter esse tipo de saneamento, esse tipo de controle, esse tipo de cuidado. E agora vai ter, mais uma vez, essa conscientização. Por quê? Porque vai mudar totalmente a tributação. E quando eu falo em mudança de tributação, que impacta diretamente em gestão de mudanças tecnológicas, por que a gente fala isso? Vai mexer em custo de produto, vai mexer em toda a logística da empresa, vai mexer em tudo. Muda o conceito. Tá? Então, tudo isso tem que ser revisitado. E aí a gente corre um sério risco de quê? Falta de mão de obra. Quanto mais pessoas capacitadas, melhor. Mas no primeiro momento, isso daqui é meio que gritante. Tá? Infelizmente, por 10 anos a gente vai ter aí um aumento de trabalho. Não tem muito como fugir disso, né? A tendência é que depois de 10 anos melhore, mas veremos. Baseado em tudo isso, o que você precisa? Você precisa ter sistemas integrados que respondam, né, mais rapidamente às suas necessidades. Tá? Então, ter um landscape aqui dentro do SAP, né, que trabalhe com todas as suas informações de maneira integrada, é extremamente importante.
Por que eu estou falando isso? Como eu falei para vocês, essa reforma vai impactar todas as partes da empresa. Vai impactar MM, SD, FI, CO. Tá? Então, quando você tem um landscape sistêmico, onde você tem todas as informações concentradas num único lugar, o seu tempo de resposta e o seu tempo de administração da informação é muito maior. Tá? Aqui falando um pouquinho, aí já falando, saindo um pouquinho do tema e entrando um pouquinho sobre a Solutio, tá? Então a gente tem, como eu falei para vocês, nós somos uma empresa voltada para softwares de administração fiscal dentro do SAP. Tá? Então a gente tem aqui, desde a entrada de documentos, passando por toda a determinação de preço, e de preço de IVAs, para evitar erros aí na entrada de notas, tá? Emitindo notas fiscais eletrônicas, tanto de mercadoria como serviço, com a nossa ferramenta de software fiscal, que é o Total Compliance, que administra e apura aí todos os seus impostos em todas as 3 esferas dentro do SAP, tá? Considerando aí todas as operações e lendo nativamente todos os módulos do SAP. A gente tem um trabalho aqui de assessment fiscal, que a gente vai na sua empresa, levanta todas as suas operações, vê o quão aderente vocês estão. E a aceitação do como está o seu SAP, não só para a reforma, mas para o dia a dia de hoje. E a gente também tem aqui um BPO fiscal, em que a gente apoia as empresas aí no dia a dia mesmo, na operação e tudo mais, tá? Para que vocês consigam aí, ter mais tempo de análise. Bom, a Solutio, ela tem aí mais de 2 décadas, tá, de vivência com esse mercado de relacionamento eletrônico com fisco. Nós temos profissionais aí capacitados com mais de 20 anos de experiência, eu sou um deles, tá? Hoje a gente tem aí, mais de 70 profissionais especialistas, fiscais, que trabalham com as nossas soluções. São mais de 80 soluções fiscais dentro do nosso portfólio de atendimento. Hoje, mais de 2.500 CNPJs que operam com a nossa ferramenta. Tá? Mais de 120 projetos entregues aí. E a gente tem um aumento de 30% de produtividade com garantia, com eficácia garantida. Tá? A gente tem aí alguns cases de sucesso, alguns clientes aí que fizeram palestras na Azul em São Paulo. Tá? A gente pode disponibilizar essas palestras para vocês, tá? Que demonstram aí o porquê do aumento dessa produtividade e como eles conseguiram fazer essa redução, de tempo. Aqui um pouquinho dos nossos clientes, tá? Não estão todos aqui, só estão alguns, mas a gente tem aí empresas em vários segmentos, varejo, oil and gas, na parte elétrica, tá? Agro. E a gente também aí tem como principais parceiros aqui a Live Universe, o próprio SAP e a Delaware. Se vocês quiserem tirar dúvidas, estamos aí abertos a perguntas, tá? E muito obrigado pela presença de todos. Olá, somos a primeira TaxTech do Brasil, especializada em soluções fiscais para o mercado SAP. Oferecemos resultados, inovação e experiência. Conheça a Solutio. Mais de 80 soluções fiscais implementadas. Mais de 2.500 CNPJs em operação. Mais de 120 projetos entregues. Proporcionamos aos nossos clientes um aumento de mais de 30% em produtividade. É assim que aplicamos nossa experiência em soluções fiscais, utilizando todo o portfólio de produtos SAP. Mais abrangência, mais velocidade, mais eficiência, mais agilidade e mais informação. Tudo isso para melhor governança e compliance no cumprimento das obrigações em relação ao fisco. Temos um portfólio completo para a sua necessidade. Assessment fiscal, Total Compliance, Total Inbound, Total Outbound, Total IVA,
BPO Fiscal. Sua solução fiscal no SAP está aqui, na Solutio.